Há 2 dias atrás, quando o pastor Roberto me fez o convite para estar aqui ministrando, até tentei fugir, mas o Senhor me puxou e disse: volte. Aí você meio que estava lá levando a palavra do Senhor e falar aquilo que o Senhor colocar no coração. Aleluia. Está em Neemias, no capítulo 2, Neemias 1, versículo 2 a 7. Neemias 1, do 2 a 7. Vou esperar vocês abrir, vocês acompanhar. Vai ser, aleluia, que Deus colocou no meu coração esta manhã. Não olhe a maneira que eu vou estar ministrando esta manhã, mas ouça o que Deus tem para você esta manhã. Amém? Todos acharam? Diga amém. 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 Que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém fedidos, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que ouviu eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, terrível, que guarda o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, após, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante a ti, diante de dia e de noite, pelos teus filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti também, e eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, e nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Aleluia. Aleluia, irmão. Aqui eu marquei alguns versículos, algumas frases, né, que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: a reconstrução. Existem algumas áreas em suas vidas existe algumas áreas em sua vida que você sente que você precisa reconstruir ou ser reconstruída. Na palavra de Deus encontramos um exemplo de reconstrução que nos ajuda a estabelecer padrões, atitudes que possamos reconstruir as áreas caídas em nossas vidas. Aleluia. Praticamente pela essa palavra aqui, eu dou um tema assim de hoje, seria assim: tome consciência do problema. Que aqui a gente acabou de ler em Neemias do 1 ao 7, vocês acompanham. Lemos que seguinte: Anani, um dos meus irmãos, veio ajudar com alguns homens, e eles perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram os cativeiros estão lá na província
passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, senti-me e chorei e passei dias lamentando e jejuando. Isso aqui foi Neemias. E, aleluia, glória a Deus. E lamentando e jejuando. E orando a Deus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, terrível, que guarda a aliança e o amor leal para com quem o ama, e obedecem aos teus mandamentos, e os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração do teu servo que faço hoje diante de ti, de dia e de noite, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado e agido de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos e os estatutos e as ordenanças que deste de Moisés a teu servo. Aleluia. Neemias estava aqui na Babilônia quando fez essa oração ao Senhor, aos babilônicos. Já havia investido Jerusalém, e tinha investido e derrubando os seus muros e levando grande multidão e levando grande de judeus para o cativeiro. E esse era um dos motivos, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele era um dos motivos, aleluia, e levando sua grande multidão de judeus para o cativeiro. E esse era um das dúvidas e o perigo de muitas adversidades que vemos em Neemias. Consciências da situação, da miséria e sofrimento do teu povo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E vou repetir. Neemias estava na Babilônia quando fez essa oração ao Senhor, aos babilônicos. E havia investido Jerusalém, derrubando os seus muros e levando os grandes números de judeus para o cativeiro. E esse era, sem dúvida, um período que veio Neemias tomar consciência da situação e da miséria do povo que havia lá. E permanecendo em Jerusalém, estava enfrentando, diante dessa notícia, Neemias entristeceu e chorou, e chora. A partir disso começa a agir. Mas veja que o primeiro passo para reconhecer nossos problemas em nossas vidas também o primeiro passo para reconhecer os nossos problemas, aleluia, em nossas vidas o primeiro passo é ser dado e seguimos viver o melhor de Deus nessa terra. Não existe reconstrução que antes entendemos o tamanho da destruição. Vou dar um passo só para meditar um pouco nessa parte aqui, que diz aqui, que eu foquei, que não existe destruição, presta atenção, não existe destruição sem que antes entendemos o tamanho da destruição. Quando queremos, aleluia, lutar algo nas nossas vidas, que até entristecemos o Senhor, dependendo do que nós cometemos e destruímos, não adianta te querer reconstruir algo sem saber o tamanho da destruição, o tamanho daquilo que você fez, né? Não adianta
como está escrito aqui, que Neemias, ele lamenta não pelos profetas que estavam lá, mas sim como a cidade estava, com miséria, né, as portas queimadas ao fogo, e ele se preocupou. Então ele orou ao Senhor, aleluia, ele orou ao Senhor, e ele pediu, tipo assim, uma misericórdia, né, para o povo. E o povo estava sofrendo. E ele disse aqui, ó, ainda tem mais. Lá era uma cidade dos muros que foi derrubado. Então, para aquilo acontecer, Neemias fez o quê? Ele pegou, ele orou, ele jejuou. E outra coisa, aqueles muros que não foram derrubados, tinha motivo. Por que tinha motivo? Porque sabíamos que a gente sabia que o muro foi derrubado, mas a gente queria entender que o que levou aquele muro a ser derrubado. O que levou aquilo, qual foi o tamanho da destruição. Mas aí, para Neemias, ele reconstruiu o muro, ele tinha que entender qual foi o motivo. E é isso em nossas vidas. Para entender o tamanho do algo que a gente faz, depender das nossas consequências e dos atos, devemos entender que a reconstrução, para reconstruir, devemos entender. Entender o quê? É entender o que você fez, reconhecer o que você fez e não justificar. Entender aquilo que você cometeu de errado, das suas atitudes. Claro, Deus perdoa, Deus, Ele é misericordioso, mas sabendo que aquilo que você fez foi uma destruição. Qual a destruição? Não sei se foi a área sentimental, não sei se foi a área financeira ou espiritual, não sei. Mas aquilo ali vai te causar uma grande consequência. E foi aqui que eu acabei de explicar. Aqui, que diz assim: não existe reconstrução que entendemos. Não existe reconstrução sem que antes entendemos o tamanho da destruição. Foi o que eu acabei de falar. A gente tem que entender o tamanho do prejuízo, aleluias, daquilo que a gente cometeu. Se foi dependente da situação, aquilo ali vai ter consequência. Foi o que aconteceu aqui nos muros ali onde ele estava. Então aqui tem mais, meus irmãos, a área da sua vida, qual a ponta aqui, ó, para você ver, não vou nem que você me responda, você mesmo vai responder para você mesmo, você vai responder para você mesmo. Aqui está diz assim, ó, qual é a área da sua vida que precisa ser reconstruída? Se é a área sentimental, espiritual, se é a sua casa, se é você mesmo, a sua vida espiritual, eu não sei. Analise você mesmo nessa manhã. Qual é a área que precisa ser reconstruída na sua vida? E analisando a vida e analisando mais sua vida espiritual, eu acabei de falar agora, familiar, profissional e outras. Qual dessas áreas que precisa de um toque de Deus especial? Aleluia, Deus. Aleluia. Qual é a área que precisa que Deus toque, que Deus restaure? É o que? Como eu acabei de falar, é só espiritual? É seu caráter? Aleluia. É na área, no casamento, eu não sei qual área. Você que analise nessa manhã. E, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Analisando a sua vida espiritual, familiar, profissional, antes das outras, qual dela precisa ser sentir o toque do Senhor especial. Muitas vezes vivemos no modo automático e não paramos de maneira intencional para analisar como está as nossas vidas. Então aqui, às vezes que vivendo no modo automático o quê?
A gente vai vivendo, vai fazendo as coisas e vai automaticamente, acho que vai, né? Vai esquecendo, não sei. E acaba aqui dizendo, ó, aleluia, glória a Deus. E acaba aqui dizendo, e vai vivendo de um modo que aquilo que você fez já não faz, né, mais sentido, ou então, tipo assim, eu me monto automático, viver aquilo ali já é um costume seu, entendeu? Já é um costume seu. Ainda tem mais aqui ainda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, automático. Então, e não parecemos de maneira intencional, e assim, ó, vou repetir. Estamos vivendo no modo automático e não paramos de maneira intencional para analisar como estão nossas vidas. E tem mais. Mas Neemias, ele mostrava a importância de apenas reconhecer o problema, mas também decidir o que levou àquela situação. Aleluia, Jesus. Quer dizer que Neemias, ele mostrou a importância de não apenas reconhecer, né, o prejuízo, a destruição, a falha, o pecado. Ele não deixou de reconhecer isso. Mas também, Neemias, ele fez o quê? Aleluia. Ele fez o quê? Ele não deixou só de reconhecer, mas também ele discerniu, ele decidiu o que levou aqui àquela situação. Ele analisou o que foi que levou àquela situação. Quer dizer, o que você fez, o que você faz, você tem que reconhecer e analisar aquilo que você fez. Aleluia. E analisar aquilo que você fez. Por quê? Não sei o que você fez, não sei o que você está fazendo, não sei. Só quem pode julgar e saber é só o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para julgar e nem apontar o que você deixa de fazer ou vai fazer. Só quem pode apontar aqui é o Espírito Santo do Senhor e Deus. Só que também tem que ter consciência que os olhos do Senhor são como a gente chama de fogo. Não estamos como chama de fogo. Você pode até esconder de mim, dos pastores, das missionárias, dos demais irmãos que estão aqui, mas o Senhor não esconde. Então, veja o que você está fazendo, reconheça a causa do que você fez e tenha certeza, por mais que Deus te perdoe, por mais que você reconstrua, aquilo ali vai te trazer atos, como dizer a você, trazer consequências. Verdade, Jesus. Vai trazer consequências daquilo, do que você fez. Mas, essa manhã, como eu falei, é manhã de reconstrução, é manhã de levantar muros. Então, tenha certeza disso, que essa palavra dessa manhã não está sendo em vão. Eu sei, primeiro, antes de chegar aí, já está chegando aqui em mim. Aliás, já chegou a mim há muito tempo. Então, foi algo que o Senhor me direcionou para estar passando para mim, para estar passando para a igreja. E tem mais. Veja que Neemias primeiro ele reconheceu a situação adversa, mas logo em seguida ele reconheceu a causa dela. Neemias se voltou para o Senhor com entendimento de que foi o pecado do povo e que levou até aquilo. Momento de dor e aflição. De dor e aflição. Em nossas vidas, o pecado também nos afasta do Senhor. Vou repetir. Em nossas vidas, o pecado também nos afasta do Senhor. Aleluia. Ainda tem mais. Impede de viver o propósito de Deus e a plenitude dele, sendo sim, reconhecer o nosso pecado e pedir perdão com sinceridade, de acordo. Muitas vezes será o primeiro passo para que você viva e seja reconstruída com a ajuda do Senhor. Aleluia, Deus. Aqui nessa parte que eu acabei de ler agora, que Neemias ele primeiro reconheceu, né, a causa do problema. Neemias ele voltou ao Senhor com entendimento de que foi o pecado do povo que levou até aquela situação.
aleluia, glória a Deus, que levou aquela situação e, aleluia, glória a Deus, que levou aquela situação, e ele voltou ao Senhor, entendeu que foi o pecado do povo e até mais, e levou, e o pecado do povo, e que levou até aquele momento de dor e aflição. Em nossas vidas, o pecado também nos afasta do Senhor. Foi o que eu acabei de ler. O pecado, ele afasta. O pecado, ele distancia o propósito de Deus nas nossas vidas. O pecado, ele nos envergonha. O pecado, ele deixa até a gente, não posso falar, meu Deus, se quer até adorar o seu direito, servir, cultuar. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos envergonha, ele nos traz tristeza, desânimo. E outra coisa, e como você não confessa a ele, aí que dói mais ainda. Quando você não chega para o Senhor e fala, Senhor, eu pequei por isso, pequei por aquilo, não sou digno do teu perdão, mas tenha misericórdia de mim. Eu tenho certeza que Deus não vai nem olhar para trás e dizer, não, meu filho, não vou te perdoar não. Porque Ele perdoa. Como eu falo, Ele perdoa, mas aquilo vai te trazer consequência. Não pense que Deus me perdoou, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e Deus me perdoa, tá tudo não. Ali vai trazer consequência, vai trazer consequência. E hoje o Senhor está despertando, o Senhor está despertando a fazer o mesmo que Neemias fez. Reconheça o problema, reconheça logo em seguida quais foram as causas dele, reconheça com sinceridade e humildade que te levou à situação adversa que você tem enfrentado. Não existe reconstrução sem antes alcançar o entendimento da área destruída. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir mais uma vez. Não existe reconstrução sem antes entender, ou então, sem antes alcançarmos o entendimento da área destruída. Jesus, aleluia. Deus é maravilhoso. Eu não sei quem nossa visão hoje, eu não sei quem você machucou. Eu não sei o quem fez. E eu vou direto e reto. A gente tem que entender o outro lado também. A gente tem que entender a pessoa, a área que foi destruída. Por mais que você peça perdão, por mais que você se reconcilie, por mais que você se arrependa, foi o que eu acabei de falar, que aquele que se arrepende, confessa e deixa, ele alcança a misericórdia por parte do Senhor. Aleluia, Deus. Mas, e aquela pessoa que você machucou? E aquela pessoa que você falou algo, ou palavras, atitudes, ações, que tentou até, aliás, que foi contra ela. Você não pode diretamente chegar, ô pastora, me perdoe por isso, por aquilo. Ela vai te perdoar. Claro, ela vai te perdoar. Mas se você, por um lado, vê ela em a situação com você algo diferente, não entenda que o cara não me perdoou, não. Entenda o posicionamento dela. Porque o que causou, o que eu quero dizer,
posicionamento dela. Tem que entender que ela que foi destruída, ela que foi machucada, ela que foi, aleluia, atingida. Você não vai querer que atingir uma pessoa, machucar uma pessoa, que a pessoa venha do nada. Ah, Tiago, diga por mim. Ah, Tiago, a pessoa está comigo, está tudo maravilhoso. Não, não vai existir. Ali, como fosse muro aqui, ó, na passagem de Neemias, ele foi, ó, aos pouquinhos. Um botava um tijolo, outro vinha com cimento, outro vinha com o plano, né? Plumo, né? Outro vinha com isso, outro vinha com a água, outro vinha enchendo, botando o cimento. É assim nossas vidas hoje, quando você machucar uma pessoa, ou quando você age na vida de uma pessoa, aos poucos, vai, ó, restaurando, restaurando. Eu não sei porque Deus está falando por isso comigo nesta manhã. Como eu falei, primeiro está cortando o cabo, para depois cortar aí. Então, analise o outro lado também. Não queira só reconstruir, deixar a ponta pronta, tudo maravilha. Mas não. O que você fez, o que você cometeu, com o outro lado, ali você vai ter que entender. E não venha, tem que entender, eu já pedi perdão, eu já me reconheci, eu posso dizer, já me justifiquei. Quem foi machucada foi ela, quem foi machucada foi ele. Entenda esse lado também. Não queira forçar algo que no momento ainda não dá para acontecer. Não queira forçar, ou então entendeu, que o outro lado entenda de qualquer maneira que você se reconstruiu, mudou sua atitude, mudou seu pensamento, mudou seu agir, mudou sua forma de pensar, de falar de uma hora para outra, que não vai acontecer. Isso aí, só quem pode de uma hora para outra mudar o coração do outro lado da pessoa, só é Deus. Aleluia, é verdade. Só é Deus. Aleluia. Então, e hoje o Senhor está nos despertando para fazer o mesmo que Neemias fez. Reconhecer os problemas, repetindo. Logo em seguida, quais foram, aleluia, reconhecer os problemas e quais foram a causa dele, reconhecer com sinceridade e humildade e que te levou a essa situação adversa que você tem enfrentado. Nunca existe reconstrução, como eu acabei de falar, sem alcançar o entendimento da área destruída, daquilo que causou não tristeza, que causou tão tristeza na situação. Se você deseja viver plenamente viver plenamente tudo que o Senhor tem reservado para a sua vida, faça como Neemias. Reconheça o tamanho da destruição, tomando consciência da área que precisa ser reconstruída. Foi o que eu acabei de falar. É verdade, Senhor. E tem uma palavra-chave que ainda diz assim, ó: não existe reconstrução que antes entendemos o tamanho da destruição. Foi o que eu acabei de falar. A gente tem que entender o tamanho do prejuízo, tem que entender o tamanho da destruição que você causou, da tristeza que você causou, ou palavra que você disse, como eu acabei de falar. A outra parte foi destruída. Então, para você reconstruir, não vai ser fácil, vai ser difícil. Tem mais aqui, eu deixei os tópicos aqui, que diz assim mais ainda. Algum diagnóstico que diz, aleluia, o olhar de ruína, o olhar para as ruínas. Quando Neemias recebeu a notícia do muro de Jerusalém, derrubando
das portas queimadas, e ele ignorou o problema. Ele chorou, vou repetir mais uma vez. Quando Neemias recebeu a notícia do muro de Jerusalém, derrubando e das portas queimadas, ele não ignorou o problema, a gente não deve ignorar o problema, e ele chorou, jejuou, avaliou toda a extensão do estrago, não se tapa a ferida grave com um curativo simples, e é preciso identificar a raiz da destruição. Vou repetir mais uma vez. Não se tapa uma ferida grave com um curativo simples. Aleluia. Meu Deus. Vou repetir mais uma vez, isso aqui é muito forte. Não se tapa uma ferida grave com um curativo simples. É preciso identificar a raiz da destruição. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer que não é qualquer palavrinha de perdão que vai tapar aquela ferida. Não é qualquer magrato que vai fazer aquela pessoa reconhecer que ali já está. Porque independente de qualquer coisa, independente, por mais que naquele momento você agrade, o outro lado que for destruído, você vai estar lembrando. O outro lado você vai estar, lembrando daquilo que você fez. A ferida, você tem que estar para por completo. Verdade, Jesus. Vou dar um exemplo. Quando a gente passa por situação cirúrgica, os médicos ele abrem qualquer parte do nosso corpo, chegar, ele abre, faz a cirurgia, no outro dia tapou, está pronto. Não. Ali, se você não cuidar, ali vai trazer uma hemorragia, ali vai trazer uma inflamação. Por mais que você pegue aqui, tá frio aqui, eu vou cobrir. Isso aqui vai estancar. Mas, vai ter brecha. E nessa brecha aqui, sai. Aleluia. Aleluia, meu Deus. E nessa brecha que tem, por mais que você tenha que esteja inflamada, vai sair a secreção. Vai inflamar. E eu digo, vou dar um exemplo, eu digo até pela vida um exemplo vivo, que é meu pai. Não sei dar mensagem. Que ele é diabético. Sabe que Deus está me trazendo isso agora, senhora? Ele é diabético. E a outra perna dele, já era amputada. E na perna, no outro lado da perna, criou uma feridinha. E nessa feridinha, ele foi fazendo curativo, fazendo isso. Não é nada demais não, que o curativo aqui vai sarar, tá tranquilo. Resumindo, foi fazendo tipo um paliativo. E ele foi indo, trabalhando assim mesmo, com um sapato apertado, que não podia, na teimosia, foi. Quando foi, num certo dia, ele viu que não estava aguentando mais, que o curativo não estava dando defeito, meu irmão levou ele para a emergência. Acredite em Deus. Quando os médicos olhou o dedo de meu pai, o dedão do pé, não, o médico ordenou a ficar internado. Aleluia. Foi passando por um antibiótico, ficou internado 11 dias, foi 2, 3, a vida dele foi 11 dias, meu pai internado. No 10º
dia, se não me engano, 10º dia, né? Tá por cima, acima de como falou, porque por cima, ó, seu Edmilson, por cima tá tudo sequinho, tá tranquilo. Mas vamos fazer um exame mais profundo para, quando eu lembrar vocês, quando você estiver alta, você ficar preocupado só de fazer o curativo. Quem disse? Quando o médico fez o exame lá, o dedo do meu pai por cima da carne, por cima, como eu acabei de falar. Vou repetir aqui mais uma vez. Não se tapa uma ferida grave com um curativo simples e não se tapa uma ferida grave com um curativo simples. Meu pai, ele estava tapando a ferida ali, né, com aquele curativo, achando que estava tudo maravilha. Mas não, os médicos diagnosticaram ele, fui fazer os exames, já estava até arrumadinho para ir para casa já. O médico, seu Edmilson, infelizmente, a carne está seca, está restaurada, mas a bactéria passou para o osso. E aí? Então, para não atingir as outras partes, a gente vai ter que amputar o seu dedo. Imagine aí, você vê uma parte do seu corpo toda ali, você reconstruindo ali, tá vendo aqui tudo bonitinho, ó, tá santo, tudo bonitinho, tá limpo, tá maravilhoso, ó, bom pra casa, tá de boa. E aí, por dentro, tá podre. E aí foi um baque para ele não esperava, né, essa notícia. E bom, glória ao Senhor, ele amputou, está bem em casa. Mas ele não podia ter evitado. Ele não podia ter se cuidado. É uma coisa nas nossas vidas hoje. Tem situações nas nossas vidas que a gente deve evitar. Tem situações nas nossas vidas que, se a gente parar para analisar, sabendo que aquilo vai te dar um prejuízo maior, uma consequência maior, você pode evitar. Às vezes, não é nem o diabo, não. É nosso querer mesmo. É atitude, é caráter. Então, como eu falei, não se tapa feridas graves com um curativo simples. É preciso identificar a raiz da destruição. Foi o que aconteceu, né, com o dedo de meu pai. O médico identificou a raiz profunda, que foi a bactéria, cortou. E ali foi curado, foi livre, foi liberado, tomou alta. Então, nessa vida, a gente tem que, aquilo que você vê que vai te afastar do Senhor, se afastar das pessoas, corte pela raiz, elimine, tire da sua vida aquilo que não traz paz nem para você e nem para o outro lado. Aleluia. Tire da sua vida aquilo que te afasta do Senhor e te afasta das pessoas que te rodeiam. Ainda tem mais. A destruição do velho. Antes de erguer algo novo, olha, eu estou dizendo a você aqui, antes de erguer algo novo, é preciso remover o que sobrou. Não dá para construir uma nova estrutura sobre alicerces rachados. Ou baseado em erros do passado. E isso existe. Reconhecer falha, pedir perdão e se arrepender. Vou repetir para você entender.
Antes de erguer algo novo, é preciso remover o que sobrou. Não dá para construir uma nova estrutura sobre alicerces rachados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui né, que eu vim entender. Eu não me lembro onde foi que exemplo, não sei se foi até Bruna mesmo, se eu não me engano, minha esposa. E se eu for outra pessoa, não me lembro. Mas eu ouvi algo, um exemplo muito simples, né? E faz a pessoa entender. Quando você pega um copo, uma taça, ou uma xícara, por mais que você ache bonito, poxa, por exemplo, quebrou aqui. Pronto. Mas se você colhe ela, ela fica rachadura. Quando você colocar água ou dentro, alguma coisa dentro, ela vai, ó, vazar. Aleluia. Glória a Deus. Ela vai arrasar. Ela vai sair. Não vai adiantar nada. Então não adianta você tentar reconstruir coisa nova. Não adianta você tentar erguer muros se antes você consertar o alicerce. Aleluia. Aleluia. Verdade. Não existe erguer algo novo. É preciso remover o que sobrou. Remover aquilo que foi quebrado. Você, ó, remove, tira, afasta, tira do seu vínculo, tira do meio, tudo aquilo que vem impedir o propósito da sua vida. Você tem que, ó, Aleluia. não sei se é amizade, eu não sei se alguma coisa que você tem e você toma aquilo como você apega, eu não sei, mas remova. Se vai te destruir, se vai deixar você sem a paz, sem a calmaria, ó, remova. Verdade. Remova. Aleluia. Não dá para construir novas estruturas sobre alicerces rachados ou baseados no passado. Isso existe reconhecer falha e pedir perdão e se arrepender. Aleluia. Como falo baseado no passado, é claro, eu sempre ouço isso, e na minha casa também, né? Tudo que a gente comete, tudo que eu cometo para uma pessoa, de ruim ou mal, ou de ruim ou de bom, por mais que seja, você não vai bater a parede da cabeça, vai bater a cabeça na parede e vai esquecer. Você vai estar ali, ó. Mas aí, para que não venha a remoer aquilo que, né, que causou, é nós que temos que evitar. É nós que temos que fazer de tudo que aquela situação não venha te trazer. Por mais que você esteja, né, como eu acabei de falar, reconstruindo a sua vida, reconstruindo os seus muros, se reconciliando com o Senhor e com quem, ou que seja que se machucou, ou algo tipo assim, mas quando for lembrado, diga a você, bate até um desânimo, bate desânimo, porque você está achando que aquilo que você fez já está tudo maravilha, está resolvido. Mas quando é lembrado, volta, bate desânimo, acha que você não vai conseguir. E vai até fazer, vai dar demais, né? E pode até fazer você até repetir os próprios erros.
Aí vem o amadurecimento para você aprender a ouvir e ouvir aquilo, você cada dia mais ir restaurando, aprendendo e se consertando, claro. E leve tudo isso vir à tona novamente. Não leve como desânimo, não acabei de falar. Não leve como uma palavra de uma afronta, mas leve como algo positivo, que através daquilo ali você vai, ó, Aleluia, glória a Deus. reconhecer, entender que você não cometer mais e prosseguir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Como foi falado, né? Isso existe, é reconhecer a falha e pedir perdão e se arrepender. Se arrepender não é se arrepender naquele momento e retornar a fazer. Se arrepender primeiro pedir perdão, se arrepender e deixar. E o resto Deus ele trabalha. E o resto de Deus ele trabalha. A verdadeira reconstrução começa de dentro para fora, restaurando a intimidade com Deus antes de tentar erguer estruturas externas. Vou repetir mais uma vez. A verdadeira construção começa de dentro para fora. A primeira reconstrução começa de dentro de nós para fora. Não queira mostrar o que você não é por fora e por dentro tal, não sei, por caiado. Não queira mostrar por dentro tudo bonitinho, tô aqui tudo bonitinho, tá indo paletó, gravata, mas por dentro é só graça. Primeiro, erga seus muros por dentro, para você não chegar a falar, não, agora estou bem, estou restaurado, estou mudado, estou isso, não. É o que vai dizer. Quem vai dizer que está de fora. Quem vai dizer é quem está de fora, quem está te observando. Primeiro, quem justifica em um é o Senhor. Claro, Deus justifica. Mas, aqui na terra, não queira mostrar o que você não é por dentro. Não queira mostrar sua estrutura por fora, o que você não é por dentro. Primeiro, reconstrua sua vida espiritual por dentro, para você transmitir ou transparecer para as pessoas verem a mudança do Senhor na sua vida. Tem mais, querida. Aleluia, aleluia. A verdadeira construção começa de dentro para fora, restaurando a intimidade com Deus. A intimidade com Deus. Vem para cá me dizer que você está por dentro, está destruído, e por fora você quer demonstrar que está íntimo do Senhor. Não vai para essa não. Isso é a sua oração, nem do tempo aqui passa. Não vem querer, eu estou aqui em santidade com o Senhor, orando, jejuando, buscando, e por dentro você fazendo só Deus sabe. Não queira fazer isso não. Porque o primeiro é claro que Deus ele não é de envergonhar. Mas Ele usa os teus servos. Ele usa os teus servos. Então não queira, aleluias, intimidade com sua vida espiritual destruída. Não queira intimidade com o Senhor, com sua vida espiritual abalada, ou sua vida espiritual que só Deus sabe.
que é primeiro, aleluia, se conserte de Deus, dentro de Deus, por dentro, espiritualmente, a estrutura espiritual, para depois você transmitir e que Deus, através da sua vida, a outras pessoas vejam a mudança que causou. Aleluia. Aqui não tem mais ainda. A Bíblia promete cura para os corações quebrados. Olha, a Bíblia promete a cura para o coração quebrado. Quer dizer, a outra parte. A Bíblia promete a cura para os corações quebrados, consolo para os que choram e restauram consolo, aleluia, promete cura para os corações quebrados, consolo para os que choram e restauração de relacionamento e propósito. Então, a Bíblia promete, né? Promete a cura para aquela pessoa que foi machucada, o consolo para a pessoa que foi machucada e a restauração da pessoa que causou, da parte que causou. Aleluia. Isso, e aí vem, através disso ele restaura qualquer tipo de relacionamento. E eu digo a você que por tudo isso acontecendo e você agir como está aqui escrito, o propósito só te aproxima. Verdade, Jesus. Não vai distanciar. Ele vai, mas só depende de mim e de você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Novo Testamento destaca aqui a importância de transformar a maneira de pensar e abandonar os velhos hábitos para viver uma vida nova. Vou repetir mais uma vez. O Novo Testamento destaca a importância da transformação, a maneira de pensar e a maneira de pensar e abandonar os velhos hábitos, quer dizer, abandonar as velhas atitudes, abandonar os velhos erros, abandonar aquilo que te afasta do Senhor. Verdade, Jesus. E foi isso essa manhã que o Senhor colocou no meu coração. Que hoje é manhã de reconstrução. Aleluia, Deus. É manhã de erguer muros. É manhã de conserto. Não é à toa que hoje é manhã de Santa Ceia. Verdade. Mas antes de ceiar, antes de celebrar, fazer parte do corpo de Cristo, antes de fazer parte do sangue de Cristo, tem que ter conserto. Tem que ter restauração. Tem que ter, aleluia, uma vida plena com Deus. Não adianta, como eu falei, não adianta você estar por dentro destruído, chegar aqui todo bonitinho, com uma fada bonitinha, lindo, chegar aqui, pegar o cálice, pegar o pão ali e cear. Não é isso que Deus ensina. A Bíblia fala que a gente tem que se analisar nós mesmos. Não adianta, porque ali vai ser um simples suco e um pão simples, você vai beber e mastigar, mas não vai te fazer efeito nenhum. Por quê? Templo sujo. Verdade, Jesus. Templo sujo. E nessa manhã você vem entender a importância
do nosso templo espiritual para o nosso povo, claro, a importância de viver em santidade, a importância de viver em comunhão e também a importância de não cometer os mesmos erros e confessar e deixar, se arrepender não de boca, mas se arrepender de coração. Que você vai entender isso nessa manhã. Jurar a você que eu queria estar aqui, eu sou pentecostal, queria estar aqui meditando, falando algo aquilo que você queria ouvir nesta manhã, mas com poucas palavras, e o que o Senhor me direcionou nessa manhã foi isso que o Senhor passou para mim, toda a passando para a igreja. Eu creio que essa palavra não vai voltar vazia, nem que seja para uma pessoa aqui, nem que seja para mim, mas ela não vai voltar vazia. Então, que essa manhã você possa reconstruir seus muros, reconstruir seu alicerce, reconhecer seu erro, e outra coisa, reconhecer seu erro e entender o outro lado, e entender a parte atingida, e entender a parte que foi destruída. Pode erguer, Pai, mas aos poucos. Não queira forçar, não queira, aleluias, glória a Deus. Não queira fazer algo, ou para a nossa língua, não queira tapear e achar que a ideia está tudo lindo. Não está. Reconheça, entenda a parte destruída e cumpra o que está escrito aqui. Aos poucos, aos poucos, aos poucos. Tenha certeza que o muro vai ser erguido, a estrutura vai ser erguida, o templo vai ser restaurado, a sua área financeira vai ser restaurada, o seu casamento vai ser restaurado, a sua vida no profissional vai ser restaurada, mas um tempo. Não adianta a gente querer construir casas sem alicerce, aleluia, sem estrutura, sem, né? As vigas, tudo certinho. Porque assim, ó, aqui, uma parede dessa aqui, eu creio que se tirar essa viga aqui, desmorona, cai. Estrutura. Então, nessa manhã você tem estrutura para o que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Estamos sim até esperando, né, o novo de Deus nas nossas vidas. Mas você vai ter estrutura para isso. Seu muro vai estar erguido, alicerçado, para quando vir o vento, para quando vir a tempestade e o frio. Entenda isso nessa manhã. E creia que seus muros erguidos não tem vento nenhum que derrube. Não tem tempestade nenhuma que derrube. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua igreja. Me perdoe se não foi aquilo que você queria ouvir nesta manhã, mas foi do meu jeito, da minha forma de expressar o que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Que possamos cada dia mais erguer e se levantar espiritualmente e em todas as nossas vidas. Amém? As palmas ao Senhor Jesus Cristo.